Te dou a vida quinta-feira, 13 de janeiro. Nelson merece uma chance com Esther? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Helena consegue fazer sua ligação e Malu atende. Nicolas não está lá. Helena conta que seu plano era fugir com Nicolas para Los Angeles, mas foi descoberta por Ernesto e agora está presa. Malu exclama: "Senhora, que coisa terrível!" Helena não sabe quanto tempo ficará presa, por isso pede que ela não esqueça de dar os remédios a Nicolas e nem conte a ele sobre a ligação. Irene conta sua história triste para Gabriela. Ernesto a manipulou. Gabriela deixa claro que seu teatrinho não a comove. "Eu mereço", diz Irene enquanto sai chorosa. André aparece. Gabriela diz que Irene não a convence quando diz ser vítima de Ernesto. Andréia comenta que Horácio já falou com ela e eles precisam dar um voto de confiança a Irene para que ela conserte seu caminho. Gabriela sai revoltada para falar com seu pai. Samuel diz a Pedro que Gabriela comentou algo sobre uma investigação contra Ernesto. Ele pergunta com a intenção de ajudar. Pedro fecha a porta e conta sobre o caso do roubo de identidade por Ernesto. Gabriela chega ao apartamento de Horácio muito brava e sem acreditar que ele tenha se deixado manipular por Irene. Horácio pede que ela se tranquilize e diz que sabe que o que Irene fez não tem perdão. Acontece que ele não pode pedir que ela desapareça de suas vidas. Gabriela concorda, mas diz que Irene é uma hipócrita. Para Horácio, Irene precisa de ajuda e ela vai procurar um terapeuta. Gabriela acha que Irene está tramando algo e pede ao pai que não comente com ela sobre a investigação contra Ernesto. Horácio concorda e os dois se abraçam. Nicolas pede ao pai que conte sobre sua infância. Ernesto não gosta dessas recordações. Nicolas pede que ele não minta para ele como fez sua mãe. Ernesto garante que jamais fará isso. Ele o ama mais que tudo. Helena está na prisão, acordada e chorando. No dia seguinte, Helena liga para Pedro e diz que suas companheiras de cela são boas pessoas. Pedro fica aliviado. Ela teve uma ideia e pede que ele grave o que ela vai dizer para mostrar a Nicolas. Malu vai ajudá-los. Augusto enfeita o apartamento para a chegada de Maria. Gina não se anima. Nelson chega com o berço. Custou caro, mas por sua neta, gasta o que for. Augusto então pensa em fraldas e outras coisas. Nelson diz que Rosa cuidou disso e estão em seu carro. Gina resmunga. Ernesto diz ao advogado que vai seguir com o divórcio e quer a guarda de Nicolas só para ele. O advogado acredita que isso não será um problema, já que Helena está presa. O processo de divórcio se agilizará. Ele não está entendendo nada, porque havia entendido que Ernesto queria Helena amarrada a ele. Amarrada não, corrige Ernesto. Eu amo minha esposa. Ela e Nicolas são o único caminho sincero que tive em minha vida. Horácio se prepara para ir visitar Helena na prisão. A enfermeira entrega Maria para sua família. Gina não quer segurar a filha, alegando que fica nervosa. Pedro visita Nicolas e o encontra chateado em seu quarto. Pedro diz que sua mãe deixou uma mensagem em seu celular e Nicolas ouve. Ela pede perdão por não ter dito nada sobre Los Angeles. Acontece que Ernesto fez muito mal a ela, mas nunca teve a intenção de enganá-lo. Também deixa claro que não iam viver com Pedro. Nicolas fica pensativo. Helena é chamada para receber uma visita. É Ernesto. Ele se declara vítima de tudo. É o marido enganado, o chifrudo. Porque Helena não entende que quem a ama acima de tudo é ele. Helena quer saber como ele pode falar de amor se tudo o que faz é causar sofrimento.
Ele diz que pediu perdão por tudo o que teve que fazer por culpa dela. Quando ela sair dali, Nicholas nem se lembrará dela e seu amante tampouco. Helena diz que ele acabou com ela e sente asco ao vê-lo. Ela não quer que ele volte, se levanta e vai embora. Pedro pergunta a Nicholas se ele quer dizer algo à sua mãe. Ele pode gravar. Com a cabeça, Nicholas diz não e nem olha para Pedro. Pedro diz que Helena o ama, mesmo que seu pai diga o contrário, e ele também nunca faria algo para fazê-lo sofrer. Nicholas diz que entende com a cabeça, mas nega dar um abraço em Pedro. Pedro pede que quando ele não estiver mais chateado com ele, que o procure, por favor. Pedro vai embora. Malu conta a Nicholas que Helena ligou e pediu esse favor. Ela está triste. Malu pede que ele não conte nada a Ernesto. Mano e Benito passam no apartamento de Augusto para conhecer Maria. Gina vai descansar no quarto. Horácio visita Helena. Ele está de coração partido, mas fica aliviado que ela não esteja sendo maltratada. Ela conta sobre a desagradável visita de Ernesto. Ele foi tripudiar, está confiante que ela vai ficar presa por muitos anos. Horácio diz que não está se aproximando de Nicholas para não deixar Ernesto em alerta. Ela pede que o pai traga livros e revistas para passar o tempo. Irene diz à mãe que vai ao terapeuta no dia seguinte. Andréia quer acompanhá-la, mas Irene a convence de que não é uma boa ideia. Irene agradece seu carinho porque sempre pensou que ela não se importasse. Andréia garante que só não soube demonstrar seu carinho e pede perdão por ter falhado. Augusto leva Maria para o quarto de Gina e a critica por não ficar com os amigos na sala. Ela sequer agradeceu pelos presentes. Gina diz que não são amigos dela e espera que eles avisem antes de aparecerem. Maria começa a chorar e Gina faz uma expressão de desgosto. Ela não sabe preparar a mamadeira. Augusto fará, mas ela vai ter que aprender. Pedro chega em casa e relata como foi sua visita a Nicholas. Ele não estava muito receptivo. Ernesto se encarregou de envenená-lo contra ele e Helena. Pedro diz que ele ficou calado ao ouvir a gravação. Esther está certa de que a mensagem vai chegar ao seu coração e ele vai raciocinar. Pedro se sentiu péssimo quando Nicholas não quis abraçá-lo e se preocupa em como contar a Helena que Nicholas não reagiu como ela esperava. Augusto vai trabalhar e pergunta a Rosa por que ela não foi conhecer Maria. Rosa achou melhor não ir por causa de Gina. Augusto pede que ela não ligue para isso e diz que está feliz por ter a filha em casa. Rosa percebeu. Gina troca a fralda da filha. Ela odeia fazer isso. Um amigo liga. Ela reclama que sentiu nojo ao trocar a fralda de Maria. Ele sugere que ela se acostume ou contrate uma babá. Gina acha que isso não seria nada mal. Nicholas não tem fome. Ernesto chega e o menino reclama por seu pai sempre chegar tarde em casa. Ernesto promete que vai chegar mais cedo. Gustavo entrega a Gabriela um buquê de flores. Ele e seu amigo vão abrir um negócio perto do trabalho dela. Gabriela viu alguém parecido com Samuel e admite que não consegue tirá-lo da cabeça. Gustavo está disposto a esperá-la. Augusto chega em casa e Gina reclama pela demora. Ele foi ao mercado comprar coisas para Maria. A sorte foi que Rosa o acompanhou. Gina não gosta que Rosa se meta onde não é chamada. Ela diz que a menina está no quarto dele porque ela está esgotada. Augusto corrige e lembra que a menina se chama Maria. Pedro trabalha em seu primeiro projeto de um carro. Ele pensa em um futuro para oferecer a Nicholas e a Helena, por isso planeja se especializar na Itália. Esther o apoia. Helena liga e ele diz que conseguiu mostrar a gravação a Nicholas. Ele estava tão impressionado que não disse nada. Helena chora pensando que seu filho já não gosta dela.
Pedro está certo de que suas palavras chegaram ao coração dele. Cedo ou tarde, ele vai perceber quem diz a verdade e quem mente. Ela conta sobre a visita de Ernesto. Ela quer uma foto do concurso onde estão os três. Augusto acorda e pergunta a Gina sobre o café. Ela diz que se ele quiser comer, que faça. Ele cuidou de Maria a noite toda e quase não dormiu. Ainda precisa ir trabalhar. Gina alega que faz o que pode. Ele diz que não é mãe e não pode levar Maria para o trabalho. Cadê o instinto maternal de Gina? Ela faz chacota e pergunta onde vende. Augusto sai irritado. Irene liga e avisa Ernesto que está indo para sua casa. Ele não gosta da ideia. Irene diz a Gabriela que vai ao terapeuta. Augusto pede que Esther dê alguns conselhos a ele e a Gina de como cuidar de Maria. Ela está receosa por causa de Gina, mas acaba concordando. Nicolas joga os brinquedos no chão e diz a Ernesto que não quer mais brincar. Ernesto chama sua atenção. Irene chega com um pirulito gigante. Ela gosta dele como um filho. Nicolas diz que ela não é sua mãe. Ernesto leva Irene para conversarem fora do quarto. Nicolas observa os dois. Eles falam sobre o relacionamento. Irene quer ser sua esposa. Os dois entram agarrados em um dos quartos. Nicolas volta para o seu quarto e fecha a porta.